Bom dia, meus caros ouvintes. É um prazer estar com vocês para mais um programa Pergunte ao Psicólogo. Nessa manhã de quinta-feira, do dia 11 de agosto de 2022, manhã com baixas temperaturas, 14 graus na cidade de Socorro. A cidade de São Paulo irá registrar hoje à tarde a temperatura mais baixa do ano, chegando a 3 graus. Será que o inverno ainda vai permanecer por muito tempo? Pelo menos mais uns dias teremos aí as baixas temperaturas. Passaremos a festa da padroeira, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, usando os casacos, porque o frio com certeza vai durar até a próxima segunda-feira. O tema do programa Pergunte ao Psicólogo de hoje é casamento sem sexo. Você já viu falar sobre isso? Muitos casais ficam aprisionados nessa relação, nesse casamento, sem vínculos de relação sexual, de intimidade do casal. Os casamentos sem sexo geralmente envolvem perdas que permanecem não ditas e não tratadas. São perdas que vão sendo acumuladas ao longo da vida. São coisas que não são expressadas, que não são faladas, e vai sendo guardada pouco a pouco, dia a dia, mês a mês, ano a ano, e elas não são expressas. Quando a conexão sexual e a intimidade mútua param entre os cônjuges, eles geralmente ficam juntos, porém em silêncio. Existe aí quase que um trato entre as partes de ficar na relação, porém sem a intimidade, sem o sexo, e em silêncio, sem poder expressar o que o casal sente. Os casamentos sem sexo sofrem a perda da intimidade devido à perda de compartilhamento e de ser conhecido. Geralmente são casamentos sem sexo por padrão. Se tornou um padrão dizer que não tem mais vida íntima. Estão casados, vivem juntos, existe e estão num período que ainda pode haver intimidade entre o casal, e as pessoas sentem falta dessa relação íntima, porém isso não acontece. Muitas questões conspiram para roubar o vínculo sexual dos parceiros. Muitas questões que vão sendo acumuladas ao longo da vida vão se somando e vão tirando pouco a pouco a vida íntima dos parceiros. Entre elas, a principal, a raiva, a desilusão, exigências da vida cotidiana, ou seja, o cotidiano do casal que se torna com muitos afazeres, com muitas responsabilidades, e isso pesa na vida do casal. Medo da disfunção,
medo de não ser mais o mesmo, medo de não dar o mesmo resultado, principalmente na questão masculina. Desilusão com o parceiro, com a parceira, frustração com o parceiro, com a parceira, vão pesando todo dia e vão também afastando uma pessoa da outra. Um outro item que é muito importante, que os cientistas e os pesquisadores apontam, por que os casais vão se afastando um do outro e deixam de ter a vida íntima nos dias atuais, é pelo uso da pornografia. Não que a pornografia, essa que está sendo vinculada com uma facilidade muito grande e que fica na ponta dos dedos através do celular, o uso dessa pornografia é que ocupou espaço na vida do casal. O casal deixa de ter a sua relação íntima, o casal deixa de ter intimidade e substitui essa intimidade pela pornografia que está na ponta dos dedos, via redes sociais. Os casamentos sem sexo envolvem uma perda que permanece não dita e frequentemente ela não é trabalhada. Esses casamentos sem sexo normalmente são falados para mim no consultório de psicologia. São esposos, esposas que vêm para o atendimento psicológico e pode desabafar, pode falar sobre o casamento que não envolve mais intimidade e, principalmente, a falta que isso faz. Não que seja a primeira questão do casamento, mas é tudo aquilo que envolve o ato sexual. É a atenção, o carinho, o toque, o olhar, as frases ditas no momento da intimidade, é o afeto, a proteção, é tudo isso que envolve uma relação íntima. E que isso vai, aos poucos, se perdendo. Quando a conexão sexual e a intimidade mútua para entre os cônjuges, eles geralmente ficam juntos, presos em sentimentos que normalmente os levou a se afastarem. Sentimentos tais como rejeição. É quando um, de alguma forma, rejeita o outro, ou quando um ou outro se sente rejeitado. Perdas ao longo da vida. Essas perdas são múltiplas. Raiva do outro, por o outro não ter feito, pelo outro não fazer, pelo outro estar diferente, pelo outro ter enganado, pelo outro ter traído. A raiva é um mecanismo de defesa e que aparece nas relações sexuais desses casais muito fortemente. E a outra é a resignação. Quando os casais ficam resignados ao que está e a como é, e como é como se vai se deixar, e como assim Deus quer e Deus fica, como diz o dito popular. A verdadeira armadilha nessas relações, meus caros ouvintes, é o silêncio. O silêncio que se estabelece entre os casais e que eles não se comunicam, não falam um para o outro o que sente, o que passa pelos seus pensamentos,
o que passa pela sua fértil imaginação, as suas frustrações, os seus desencantos, os seus desencontros, a sua raiva do parceiro ou da parceira. E ficam nesse silêncio, que esse silêncio vira literalmente uma armadilha e acaba afastando os casais. A incapacidade de falar sobre a falta da conexão sexual, da conexão íntima, que deixa um casal sem sexo, acaba atrapalhando muito a relação desse casal. Silencioso e sem sexo, as relações vão se permanecendo e vão se arrastando através dos dias, dos meses, do ano, das décadas e assim por diante. É claro, não é fácil para a maioria das pessoas falar sobre a sua intimidade, falar sobre o que sente, o que pensa, falar sobre as suas frustrações, a sua raiva, o seu medo. E principalmente falar sobre sexo e muito menos sobre a falta que o sexo faz para a relação. Não é fácil. Normalmente os casais não se sentem à vontade e não falam sobre isso. Eu vejo essa dificuldade no consultório das pessoas falarem até para mim sobre esse assunto. A grande maioria dos meus pacientes em psicologia tem dificuldade de relatar a vida íntima deles e a falta do casamento que falta à vida íntima. Envergonhados, chateados, tristes, muitos desolados, têm muita dificuldade de falar sobre isso. E tirá-los do silêncio é quase que um momento de arte para que ele possa se sentir devidamente seguro e possa expressar. Normalmente as pessoas ficam com preocupação que algo que esteja errado. E será que é eu que estou errado? Será que ele ou ela não sente mais atração por mim? É sempre isso que o paciente pergunta para mim no consultório. Eu que não sou mais atraente para ele, eu que deixei de ser atraente para ele. O paciente sempre traz para ele como sendo a causa do afastamento da vida sexual. Ou uma outra causa que também é muito apontada no consultório é: será que ela está tendo um caso com um outro homem? Será que ele está tendo um caso com outra mulher? Então surge aí a figura, a assombração de uma terceira pessoa. Também é um caso muito comum. E um outro que as mulheres relatam é que os seus maridos muitas vezes são pegos se masturbando com pornografia via redes sociais, que se tornou muito fácil. Muitas das mulheres pegam os maridos se masturbando, tendo a sua vida sexual através da pornografia, das redes sociais, e não tem mais essa vida íntima com o parceiro. Viver assim, no silêncio, segundo eles, sem poder falar. E essa não fala vem pela dificuldade da expressão dos sentimentos, pela falta da vida íntima, leva o casal a ficar muito sozinho. A perda da intimidade,
desejo e a incapacidade de lidar com isso juntos vão cada vez mais e mais afastando os casais, e os casais vão ficando num tipo de um limbo, mantendo uma falsa aparência de um casal que está tudo bem, que está muito feliz e que vive lá uma vida saudável. O que agrava a situação para muitos, meus caros ouvintes, é que o silêncio, e muitas vezes destinado a proteger o casal, é muitas vezes mal interpretado de forma negativa. Eles se interpretam de forma negativa a ausência da fala, a ausência da expressão. Ele fica muito preocupado, como eu disse, com o desempenho, então não faz propostas, não faz interação, não tem atos, não tem intenção de chegar na esposa, e aí vai para o caminho da pornografia, começa a assistir e ver pornografia no celular. Ela se sente rejeitada com isso, com raiva, vê o marido praticando, encontra nas coisas do marido, às vezes, caixa do comprimido que ajuda na potência, no comprimido que é o estimulante sexual, não fala nada. Muitas vezes a esposa vai lavar a cueca do marido e encontra lá na cueca resíduos do azulzinho. Encontra, vê, fica triste, às vezes chora e também não fala nada e não diz nada. Então, é um silêncio aí que se estabelece sobre o casal e nada é dito. Ela teme ter perdido o desejo sexual e evita responder à intimidade indo para a cama mais cedo ou mais tarde, também para não se colocar diante do marido e assim fazer um momento de intimidade entre eles. E às vezes, nessa situação, quando ocorre, ele se sente rejeitado e ressentido pela ausência da intimidade, do contato sexual da esposa. Então vejam bem, o casal vai construindo, o casal vai caminhando, o casal vai entrando por um mundo e por um lugar de que as pessoas vão construindo coisas na sua cabeça e que nem sempre são verdadeiras, mas vão construindo essas verdades. Não dizem, não falam, são verdades que estão dentro dos seus pensamentos, não são ditas e vão se afastando, tanto ele quanto ela. Ele quer dizer algo sobre ela, sobre sua forma de se vestir, que não lhe agrada muitas vezes, mas acaba não falando nada. Ele fica quieto. Ela deseja, por exemplo, que ele se barbeie como costava fazer antigamente, que venha para a relação íntima barbeado, né? Limpo, de banho tomado, sem estar alcoolizado, mas ela não tem coragem de dizer. Como ele vem sujo, como às vezes ele vem sem a barba para fazer, e muitas das vezes ele chega alcoolizado, então ela prefere e evita o contato com ele, e nenhuma palavra é dita. Ela sabe que ele está deprimido,
está passando por uma dificuldade no trabalho, está passando por uma dificuldade na família, há pouco tempo, houve uma perda na família do marido, vê que o marido não está bem, então não diz nada, porque que ela pensa que por o marido não estar bem, que ela enxerga o marido como se ele tivesse depressivo, e aí passou a tomar o remédio antidepressivo e que o remédio pode afetar o funcionamento sexual do marido. E com isso, ela não conversa sobre o assunto, entende como isso fosse uma verdade, como isso fosse de fato o que tivesse acontecendo e se afasta. Ela não sabe, melhor dizendo, ela não consegue superar um flerte que ele teve lá atrás, há décadas atrás, com uma mulher, ou ele relatou em um momento, ou ela sabia que ele gostou muito de uma namorada na adolescência e ela não consegue tirar a dita cuja da namorada da cabeça dela, a namorada do marido, que ele teve há 30, 40 anos atrás, mas que ela a mantém bem viva dentro de sua mente, nos seus pensamentos. E por não conseguir digerir que o marido teve esse romance, ou um flerte, ou uma relação, uma aventura lá atrás, ela se mantém indisponível à relação íntima ou não quer contato com o marido. Ambos estão realmente insatisfeitos, com menos afeto. A cada dia os afetos vão diminuindo e menos relações reais, mas nenhum diz nada. Antecipando as críticas do outro, achando que se falar, o outro vai criticar ainda mais. E por não ser criticado, vão ficando em silêncio, não vão dizendo nada. E o afeto vai se roendo proporcionalmente. Realidade de tudo isso, resumo de tudo isso. Casais muito tristes, que não são amados, muitas vezes dormem junto na mesma cama, com o celular na mão, cada um com um celular, em conexão com o mundo exterior, sem fazer conexão com o que está sentado na própria cama ao seu lado. Casais que vivem na mesma casa, casais que vivem o seu dia a dia, mas que não têm mais nenhuma relação de afeto, não têm mais nenhuma relação de carinho, de contato, de amorosidade entre eles, mas sim como se fosse um irmão, uma irmã, ou às vezes um pai ou uma mãe que está dormindo ao seu lado na cama. O segundo bloco do programa Pergunte ao Psicólogo, cujo tema de hoje é casamento sem sexo. Todas as quartas-feiras eu atendo as pessoas que vêm buscar acupuntura para tratar sua saúde. São pessoas que não querem mais viver sobre as custas dos remédios, que já sabem os efeitos colaterais e sabem que tomar remédio muitas e muitas das vezes não resolve. Pessoas que querem cuidar da sua saúde de uma forma saudável e sadia. São pessoas que não podem pagar
um atendimento em acupuntura no valor integral, mas que vão às sextas-feiras, às quartas-feiras, melhor dizendo, para o meu consultório e tem um bom desconto e podem receber o mesmo tratamento em acupuntura. Então, você que está ouvindo o programa Pergunte ao Psicólogo e tem uma dor no corpo, pode ser desde um esporão, um dedo em gatilho, uma tendinite, uma ciatalgia, uma hérnia de disco, não dorme bem à noite, é muito ansiosa e por aí vai. Venha fazer acupuntura. Eu tenho certeza que você vai gostar da acupuntura, porque o efeito você percebe depois da sessão. Você entra de um jeito e sai do outro. A acupuntura não demora tempo como o remédio para fazer efeito. A acupuntura você sente na própria sessão a diferença que ela faz no seu corpo. E com isso, você tem uma mudança do seu estado de saúde exatamente porque fez a acupuntura naquele momento. Então, venha fazer a acupuntura. Às quartas-feiras, o preço é diferenciado para as pessoas que não podem pagar o valor integral. Todas as quartas-feiras, das 15 às 17 horas. E acho que semana que vem eu vou dar para vocês, vou falar para vocês do depoimento da Carmen Vesco. Ela veio buscar sessão de acupuntura comigo porque ela estava com o dedo em gatilho, o dedo da mão esquerda, o dedo maior com o dedo gatilho. Mas depois eu vou falar o resultado. Ela está até aqui falando para mim agora pelo Facebook aqui, dizendo do dedo dela, que voltou de novo por um dedo mais normal. Ele estava em gatilho, estava congelado, não estava conseguindo fazer. Mas semana que vem eu dou o depoimento dela. E hoje é quinta-feira, é dia de triagem lá no Ânima. E para você marcar uma triagem no Ânima, passar pela Associação Ânima, lembrando que a Associação Ânima é a única associação na cidade de Socorro que tem o objetivo de tratar do doente e não só da doença. É uma associação sem fins lucrativos, sem envolvimento com nenhum partido político e com nenhuma religião. Nós tratamos de todo mundo. E o depoimento da Dona Maria está circulando aí na internet e as pessoas têm gostado muito do depoimento dela. E tem muita gente que tem ido para o consultório e dito para mim, Chico, o depoimento da Dona Maria é o mesmo do meu. Eu estou igualzinho a ela. Não durmo à noite, estou cheio de remédio, só pensamento ruim, pensamento negativo, pensamento suicida. E eu estou no bico do corvo, como eles dizem. Eu quero ajuda, por favor, me ajudem. O depoimento da Dona Maria está aí no Facebook, vocês podem dar uma olhada, que é uma mulher que veio buscar ajuda na Associação Ânima e em 30 dias ela melhorou 90%. Nem o medicamento ela está tomando mais. Dê uma olhadinha lá. Para você participar da Associação Ânima, você tem que ligar no telefone 3855-2270. Tem que levar uma cópia do comprovante de residência, comprovante de rendimentos e uma cópia do seu RG. Lembrando que a Associação Ânima, você vai pagar proporcional àquilo que ganha. Quem ganha até um salário mínimo paga R$30 a sessão. É um valor simbólico que nos ajuda a manter a associação em funcionamento. E para você que quer participar do projeto Acupuntura para Todos, o telefone é o mesmo para agendar o seu horário, 3855-2270. O meu consultório fica na rua Leduíno Pascoalotti, número 34. Essa rua sai bem de frente da padaria, do lado da padaria Avenida, bem de frente da papelaria Costa. A notícia boa é que agora Socorro tem o primeiro
curso de pós-graduação presencial. É um curso que é autorizado pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. O curso presencial em acupuntura que a Escola Setas está oferecendo em parceria com a Faculdade 15 de Agosto. A Faculdade 15 de Agosto você já conhece, não precisa falar muito, todo mundo conhece, sabe o quanto a faculdade é idônea e é reconhecida em nossa cidade, não só na nossa cidade, mas em toda a região. E a Escola Setas minha, que veio de São Paulo para cá, que eu acabei reabrindo ela aqui em Socorro, estamos com o curso de acupuntura. Você que quer ser um acupunturista, você que quer cuidar das pessoas, você que é formado na área da saúde e quer ter um curso de pós-graduação lato sensu, venha fazer o curso de pós-graduação conosco. O processo seletivo já está aberto. Você precisa passar lá no consultório para preencher uma ficha e passar por uma entrevista. O telefone é o 3855-2270. Lembrando que se você é formado na área da saúde, você faz o curso de pós-graduação em acupuntura. Se você não tem formação na área da saúde, não tem problema. Você tem que ter pelo menos o 2º grau e vai fazer o curso de formação em acupuntura. E vai sair do curso muito bem formado, com uma ótima qualificação e formação em acupuntura. Para você saber mais sobre o curso de pós-graduação em acupuntura, 3855-2270. Uma das razões pelas quais não conseguimos encontrar palavras para discutir a intimidade sexual dos casais é que as apostas em torno da intimidade deles parecem muito altas. A intimidade surge quando uma pessoa faz um movimento para se aproximar da outra, sem garantia de que esse movimento será recíproco. Ela tenta, ela vai, ela busca intimidade com o seu parceiro, com a sua parceira, porque ela quer se aproximar. Pode ser que não seja recíproco, mas ela vai buscar. Se ela não conseguiu reciprocidade desse movimento que ela fez com o seu parceiro, com a sua parceira, ela deve falar com ele sobre isso. Ela deve perguntar ao companheiro, à companheira, o que está acontecendo? E não criar na sua cabeça pensamentos, devaneios, fantasmas, sem saber de fato o que está acontecendo. Assim, independentemente do status do relacionamento, é mais fácil para muitos casais apenas fazerem sexo por fazer, ter uma vida íntima só por ter, ou em muitos outros casos, recusar intimidade, recusar vida sexual, do que falar sobre a vida sexual. Os parceiros muitas vezes não querem constranger, magoar ou criar tensão para não mencionarem que a túnica velha é desagradável. A rotina sexual não está mais funcionando. Apalpar não é um convite atraente para ela. Pelo contrário, afasta só. A falta de elogios é ensurdecedora. Ou eles estão muito deprimidos para serem sexuais e, portanto, vão se afastando da vida sexual. Em muitos casos, a autoconsciência, assim como a vergonha, dificultam que os parceiros compartilhem problemas sexuais físicos.
Dor para as mulheres. As mulheres não se sentem bem, na hora tem dor, tem sofrimento. A disfunção erétil para o homem não consegue manter a ereção, ou às vezes o homem acaba tendo um orgasmo antes do momento desejado, e assim por diante. Em algum lugar, na mistura de empregos, filhos, sogros, gravidez, doenças, relações, é fácil para os parceiros perder esse sentimento amoroso. Ou seja, entra tudo na relação. A falta de emprego, a falta de dinheiro, o sogro que vem morar na casa, a gravidez do filho, o pai que está doente, uma doença que afetou o filho. Qualquer coisa é um motivo para perder o sentimento e perder a relação entre o casal. Sobre essas exigências, um casal pode desistir e perder seu vínculo sexual ou redefinir a conexão sexual com notas, gestos, beijos, um abraço rápido, mensagem nos olhos que podem dizer: olha, eu gosto de você. Eu sinto sua falta. Mesmo o meu pai estando morando aqui em casa, mesmo a nossa vida íntima estar mais reduzida, você é a mulher da minha vida. Coisas desse tipo são muito poucas expressadas. Se um casal não consegue ver o valor em se ajustar na nova vida, na nova conexão sexual, para deixar claro de alguma forma que ainda deseja um ou outro, eles podem assumir o pior e perder de fato o que tem, que é a relação íntima, a relação de afeto, de carinho que foi construída ao longo dos anos, ao longo das décadas. Foi feita uma pesquisa, meus caros ouvintes, ouvindo homens e mulheres, e foi perguntado para eles por que eles deixaram de ter vida íntima com o seu parceiro, com a sua parceira. A primeira razão escolhida para os homens foi: ela não é sexualmente aventureira o suficiente para mim. Ou seja, a mulher não aceita novos momentos, novas situações, novas aventuras sexuais dentro da vida do casal. É sempre do mesmo jeito, da mesma forma. O famoso papai e mamãe. E o motivo de 66% das mulheres que foram ouvidas, elas dizem que ele perdeu o interesse. Não há mais interesse sexual dele. E ela não sabe por quê. E tampouco ela pergunta por que houve a perda do interesse sexual por ele. Mesmo expressado por homens e mulheres que não são casais, fica claro o fracasso em conhecer ou ser conhecido. Ou seja, houve também, dentro dessa pesquisa, de pessoas que não eram casais, mas que tinham uma vida sexual. E eles diziam, entre eles, que o fato de não terem relações é porque não se conhece o que entrou na relação do casal e afastou. A raiva é um item muito importante que aparece muito na relação dos casais. A raiva é um dos itens que mais aparecem, dada pelos homens que entra na relação e diminui o sentimento, a vontade sexual pela sua parceira.
E para as mulheres também está o sentimento da raiva. A raiva é um aspecto comum no casamento sem sexo. É muito comum os casamentos que não têm mais vida íntima estar entre eles o sentimento da raiva. Muitas vezes é um muro que desqualifica a conversa e a conexão entre eles. Como tal, é importante ressaltar que a raiva é quase sempre um sentimento secundário. Ela é usada para encobrir outros sentimentos. A raiva é um sentimento de defesa e ela encobre sentimentos como medo, vulnerabilidade, vergonha, culpa, depressão, insegurança, tristezas e assim por diante, que permanece muitas vezes não reconhecido por ambos os parceiros. E um outro dado, que eu já falei, volto a dizer, é o custo da pornografia. Não há dúvida de que a pornografia sempre existiu e existirá na vida das pessoas, de muitas pessoas, não de todas. Nessa cultura de hoje, domina a pornografia online, como eu disse para vocês. E a pornografia entra e afasta os casais. Estamos encerrando o programa Pergunte ao Psicólogo de hoje, dessa quinta-feira, cujo tema foi casamento sem sexo.